Eu sou mulher, negra e não sou invisível. A minha história com o cinema acho que começou quando eu copiava as fitas ainda, quando criança. Foi pirateando fita, eu acho. Mas eu só fui, encontrar com o cinema na minha vida aos 31 anos, numa puta crise existencial. Foi entre morrer e viver, eu escolhi o cinema e viver. Voltei para a universidade, peguei um financiamento, tô devendo uma nota pro banco e me formei em cinema. Aí eu posso dizer que sou cineasta, porque um papel diz que eu sou cineasta. Durante o curso, paguei pelos meus filmes, comecei a acreditar que esse universo pudesse pertencer a mim. O começo foi isso, né? Foi essa coisa louca entre nunca ter muita grana para assistir nem filme e de repente dever 100 mil para um banco para poder falar que faz cinema. Na faculdade a gente teve que criar uma lenda urbana, e era uma lenda urbana feminista, onde a menina ela foi morta pelo marido porque ele achava ela bonita demais. E aí as mulheres que são violentadas hoje na realidade podem evocar esse espírito para salvá-las na realidade aqui, né? Como se fosse uma super heroína, tal, não sei o que. Mas, né? Tipo a loira do banheiro, né? Essas coisas de... Mas pro bem, né? Engraçado que a nossa, ela vinha pro bem, né? Ela não vinha fazer mal pra pessoa que a evocava, né? Ela vinha acertar uma conta, assim. Custou R$65 o filme, né? O resto foi tudo troca e tal, não sei o que. Dá pra assistir na internet, né? Ajudei, né, no roteiro, a ideia, o argumento central, né, de ser essa história e tal. Assinei aí. Tenho muito orgulho desse filme, apesar de esteticamente, né, tem N problemas. Às vezes eu olho pra essa história e falo, nossa, um dia eu vou refilmar isso daí, porque a história faz muito sentido, sabe? Gosto muito da história. Eu trabalhei 2 vezes em 2 produtoras. Uma era composta só por homens, extremamente machistas. A outra era uma sociedade entre uma mulher e um homem, mas que também tinha um viés um tanto quanto... né? Na faculdade, eu acho... Inclusive foi isso que me motivou a ir para a área de pesquisa. Por exemplo, minhas aulas de direção, o professor só levou homens para explicar direção e estilo e cinema. Então, para mim, já foi uma falha gravíssima, né? Em 127 anos aí de história do cinema e tal, e nenhuma mulher mereceu ser citada num curso acadêmico nas aulas de direção, sabe? Então eu percebi que não ia ser fácil para mim nunca, assim, né? Nunca. Se eu tinha uma ilusão de ter alguma coisa, de espaço, de ser lembrada, eu podia esquecer, porque estou chegando agora, né? Não venho de uma família rica, não tenho quem me indica, então realmente não existia futuro para mim. Isso eu aprendi já dentro da universidade, né? Ela foi bem clara ao me dizer que as mulheres lá não têm esse espaço, né? Disso eu criei uma plataforma onde eu, né, tô tentando ali catalogar acervos produzidos por mulheres, a princípio nacional, mas a ideia é expandir, para, né, tentar dizer assim pro meu professor, pelo menos, né? Pô, você não conhece cinema feminino, tá aqui, ó, tem um monte, sabe? Tem um monte de coisa sendo feita e tal. Não que ele não conhecesse, né? Longe disso, dizer que ele não conhece e tudo mais. Mas ele não se deu o trabalho de incluir no curso, né, uma mulher, né, com suas referências estéticas e né, toda a sua política que é feita através de cinema e tudo mais, mas... ok, né? Se for olhar os dados, né, dos filmes feitos no Brasil,
somente 16% dos filmes são feitos por mulheres, né? Então a gente tem 84% dos filmes brasileiros ao longo da história do cinema brasileiro sendo feitos por homens. Desses 84%, 81% são homens brancos. E aí, se for olhar lá os 16% feito por mulheres, 14,5% feito por mulheres brancas, as mulheres negras estão aí na história, toda a história do cinema até hoje, com dois longas-metragens, é o total de filmes feitos por mulheres negras, né? O cinema foi inventado em 1895, então a gente está aí, né, em dezembro vai fazer 128 anos de história do cinema. E no Brasil só 2 diretoras negras tiveram a chance de lançar um longa-metragem nesses 128 anos. Eu, como mulher negra, se eu for olhar para isso, eu não devia ter pego o financiamento que peguei. Mas mesmo quem não estuda cinema pode fazer cinema, né? Inclusive eu espero que milhares de mulheres negras ao assistir esse filme pensem exatamente isso, né? Eu vou fazer cinema, por que eu não posso fazer cinema? Né? Por que eu não posso escrever personagens? Por que eu não posso... Por quê? Né? Eu acho que pode fazer cinema com seu celular. Você vai ver que dando oportunidade aí para uma mulher negra ascender, milhares de outras vão ascender em conjunto. Então, que possamos entender como as mídias são feitas, para que elas são produzidas e a quem servem, né? E que nós possamos construir as nossas mídias que servem aos nossos interesses e não aos interesses da Casa Branca. O que eu brinco de dizer que foi o mais importante desse filme foi as portas que ele me abriu, né? Então, todos os filmes que eu fiz depois, eu colocava ele lá como meu portfólio, sabe? O segundo trabalho que eu fiz depois desse filme foi uma trilogia e tinham 2 atrizes no papel principal, né? E aí eu postei em diversos grupos e tal, né? Que eu só tinha feito aquele filme anterior e que, né, não tinha dinheiro para pagar, mas que eu queria muito que essas atrizes topassem fazer o filme e trabalhar uma semana de graça, né? E para minha surpresa foi quando eu fiz o meu primeiro casting, assim, para filmes meus, né? Porque eu já tinha feito casting para filme dos outros. No dia do teste tinham 22 atrizes para o papel principal do meu filme, sabe? Então, aquele casting, assim, foi determinante para eu entender o que eu tava fazendo, saca? Tinham 22 pessoas que tinham assistido meu filme e que estavam apostando nos meus estudos e que... Então eu falo, eu me emociono, eu tô aqui chorando, porque foi muito foda quando aquelas 22 pessoas estavam lá pra, sabe? Então, naquele momento, eu acho que eu tive mais consciência do que era fazer cinema e dessa magia que acontece quando as pessoas estão dispostas, sabe, a fazer o filme e quando tá todo mundo voltado para aquele sentimento e para aquela situação, sabe? Então é muito rico isso. Eu digo para todas as meninas, continuem tentando, por favor, sabe? A gente precisa dominar a forma como as pessoas manipulam a gente, né? Então, o que eu gostaria de falar é, meninas, continuem. Sempre que alguém falar que não tá bom o suficiente, você fala, foi o melhor que eu pude fazer com o que eu tinha e eu fiz. Diferente de um monte de gente que não fez. Então, não se deixe ficar para baixo e é isso, vamos continuar, vamos tentar motivar outras pessoas. Eu acho que o mundo só melhora se a gente também começar a agir de forma positiva e colaborativa, né? Então, que a gente possa, assim, dar as mãos, fazer uma ciranda gigante e mudar tudo, né? Tem gente que fala que fazendo ciranda não muda nada, mas vai que muda, cara, entendeu? Por que não? Por que não? De se desarmar e começar, né, a desenvolver empatia, né? E entender, né, essa questão do lugar de fala, entender como realmente apoiar, né, outras pessoas, não ter aquele olhar colonizador, sabe? Então, eu acho que é isso. Vamos continuar se apoiando, se enxergando, se ouvindo e fazendo o exercício da empatia. Valeu.
Na quarta-feira saí pra te procurar.